Nós damos graças a Deus, né, pelo privilégio desta noite de estarmos assim mais uma vez reunidos para ouvir a palavra do Senhor. E nós esperamos que o Senhor nos ilumine a cada instante com a sua palavra. Foi bom ver aquela foto, né? Mas é uma foto assim bem interessante, porque o Anilton disse que não estava lá, né? Mas eu acho que é mais ou menos a idade dele, né? Não tenho certeza, não. Mas eu estava lá. Faz um tempo. Bem, vamos deixar as brincadeiras agora. Eu quero enviar um abraço a todos os irmãos que estão nesse momento ligados conosco, né? E rogar a Deus que abençoe cada um. Irmãos, irmãs, famílias. É um prazer muito grande esses momentos que nós passamos juntos, não é? Eu queria hoje fazer uma leitura no Evangelho de Mateus e nós vamos para o capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 1 até o verso 12. A seguir foi Jesus levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Até ali, que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de estar pensando um pouquinho, não é, com os irmãos, exatamente sobre o tema que está aqui na minha Bíblia, certamente na sua também, não é? A tentação de Jesus. É bem interessante quando nós pensamos na palavra tentação. Eu estava observando que é um movimento interior que nos instiga à prática do mal. Isso é tentação. Na língua original, a palavra é peirason, que significa tentar ou provar, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que realmente é assim, né? E eu queria que nós olhássemos para João, capítulo 6, e olha o verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. O Senhor fala para Filipe, no verso anterior: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Porque o Senhor... Aliás, desculpa. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe:
onde compraremos pães para lhes dar de comer? E diz o texto que ele dizia isso para o experimentar. É interessante, né? A palavra, ela aparece em outros textos também. Ela aparece em 2 Coríntios 13, 5, aparece em Hebreus 11, 17, né? E, sem dúvida, com o significado de, às vezes, tentar ou provar. Agora, é interessante, irmãos, quando nós olhamos para esse texto da palavra, o que nós estamos vendo aqui, o Senhor Jesus Cristo, não como Deus, mas como homem. E isso deve estar na nossa mente quando nós estudamos esse trecho da palavra. E no versículo primeiro que lemos, né, nós lemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante que é uma obra do Espírito. Agora, por que diz que o Espírito levou o Senhor Jesus, né? Se ele é Deus, ele simplesmente podia se transportar de onde estava lá para o deserto. Mas isso seria uma atitude que deixaria nós pensarmos que ele estava sendo tentado pelo inimigo como Deus. Ele podia vencê-lo porque era Deus, né? Mas, na verdade, o texto é bem claro e mostra que o Senhor foi levado. Outro evangelista fala que ele foi guiado pelo Espírito, né, ao deserto. Então, ele estava agindo como um homem na dependência do Espírito Santo para a realização de tudo aquilo que era o plano de Deus na vida terrestre do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Agora, também é interessante a gente observar, né? Ele foi impelido, ele foi levado, ele foi guiado, né? E a pergunta é, por que ele foi tentado, não é? Qual é a razão disso? Qual é o motivo disso? E é bom, irmãos, quando a gente olha para a palavra e nós descobrimos em 1 Coríntios 15 que o Senhor Jesus Cristo é o último Adão. E nós estamos vendo por que o último Adão? Porque depois dele não tem outro. O primeiro Adão foi tentado também pelo diabo. Mas pensa bem nas circunstâncias, não é? Na verdade, Adão estava num jardim do Éden, jardim de delícias, não é? Lugar de delícias. Num paraíso terrestre, podia-se dizer, na verdade. Mas ali, o primeiro Adão caiu. Ele cedeu à tentação. Foi derrotado por Satanás, a antiga serpente. Mas agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós começamos a ver Deus realizando uma obra importante, levando os homens a uma restauração completa da sua situação espiritual. E o Senhor Jesus Cristo, como homem, como o último Adão, ele foi tentado pelo Senhor Jesus, mas num lugar diferente do que o primeiro Adão. Se o primeiro Adão estava num jardim tão bonito, cheio de todo tipo de frutas, banhado por 4 rios, um paraíso verdadeiro, e mesmo em todo esse conforto, ele cedeu à tentação do maligno. Agora o Senhor Jesus está no deserto, lugar onde só tem areia e pedras, não é? E Satanás vem para tentar. Só que nesse deserto, cheio de areias e pedras, sol escaldante, esse homem, o Senhor Jesus, venceu o diabo, derrotou o inimigo. E nós vamos estar esses dias olhando exatamente nesse texto da palavra, para nós contemplarmos a vitória do Senhor Jesus Cristo contra Satanás.
E é importante, porque nós estamos acompanhando uma obra de restauração por parte de Deus, né? E o último Adão, ele veio para restaurar, sem dúvida alguma, a situação humana. E lá em 1 Coríntios 15, se você quiser observar, olha lá depois, né? E o texto diz assim: assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, devemos trazer também a imagem de Jesus Cristo, o último Adão. Então é muito interessante. O que é que o primeiro Adão nos passa? Fracasso, derrota, queda. E o último Adão, vitória, conquista, progresso, felicidade eterna. Então é maravilhoso quando nós contemplamos o Senhor Jesus Cristo como homem derrotando Satanás, né? Vencendo o inimigo ali no deserto. Então nós diríamos, por que ele foi tentado? Para vermos a vitória do último Adão. E sabe, irmão, a vitória de Cristo sobre Satanás é a nossa vitória, de nós que temos crido, temos confiado no Senhor Jesus como nosso Salvador, que descansamos na obra que ele fez ali no Calvário para nossa salvação. É realmente maravilhoso, né? Nós vermos a vitória do Senhor Jesus Cristo num lugar tão deserto, né? É um lugar que não tem conforto nenhum, mas foi ali que Satanás foi vencido, foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. E é interessante que desde esse momento, o início do ministério do Senhor, até a cena do Calvário, nós contemplamos ele vencendo Satanás, né? E ali no Calvário, o Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás, derrotou as suas hostes, né? E trouxe-nos uma grande vitória, que é a vitória daquele que confia no Senhor Jesus Cristo, uma vitória para a eternidade. É bom nós pensarmos nisso, não é? Agora, se ele foi tentado para mostrar para nós a vitória do último Adão, ou a vitória do Senhor Jesus, a restauração, né? Agora nós temos um segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Ele foi tentado para se identificar com dois grandes vultos do passado. Isso não deixa de ser interessante também, não é? Ele foi identificado com Moisés e com Elias. Esses três homens, Moisés, Elias e Cristo, jejuaram 40 dias, não é verdade? É bom a gente sempre lembrar disso. Vamos olhar alguns textos. Êxodo 34 e 28. Livro de Êxodo, capítulo 34 e o verso 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O texto está dizendo que Moisés, né, esteve ali com o Senhor durante 40 dias, 40 noites, não comeu, não bebeu, é um tempo de jejum. Agora vamos para 1 Reis 19, 1 Reis, capítulo 19, e o verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Agora é Elias, né? É interessante o texto, né? Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Seria bom se a gente comesse uma comida, né? E depois pudesse passar 40 dias
e 40 noites sem comer. Mas é interessante a gente observar que a tentação do Senhor Jesus Cristo foi para o identificar com esses dois vultos do passado, que é Moisés e Elias. E é interessante a gente pensar o seguinte, não é? Moisés representa a lei de Deus. Elias representa os profetas de Deus. E o Senhor Jesus Cristo representa a graça e a verdade. Em João 1:17 você lê isso. Pode olhar João 1:17, Evangelho de João, né, capítulo 1, e olha o verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja bem, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então nós temos a lei, os profetas e a graça manifestada na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. É interessante também, nós não precisamos ler, eu vou só mencionar, que a maioria de nós conhecemos, né? Em Mateus capítulo 17, nós temos um exemplo também disto, não é? Porque o Senhor leva Pedro, Tiago e João para o alto daquele monte, para passar a noite orando ali, não é? E mais tarde vamos talvez pensar um pouco sobre isso, mas é interessante. E quando eles estão ali, o Senhor se transfigura, quer dizer, ele abre a cortina da glória e mostra a sua posição como o Deus eterno. O seu rosto começou a brilhar, a resplandecer, né? As suas vestes se tornaram branquíssimas, como nenhum tintureiro na terra conseguiria branquear. E o interessante, não é verdade? Apareceram ali Moisés e Elias, também glorificados, né? Os seus corpos reluzentes, as suas roupas branquíssimas, e eles estavam ali, Moisés, Elias e o Senhor Jesus Cristo. É muito interessante, né, essa cena e o que nós estamos acabando de observar. Agora, quais foram as tentações? É a nossa próxima pergunta, né? Quais foram as tentações? Isso também é interessante, quando nós podemos observar, né, quais foram as tentações. Olhando para Mateus, o versículo, capítulo 4, verso 2, nós vamos ver como iniciou-se essas tentações, não é verdade? Eu vou voltar a Mateus 4 e veja o verso 2, né? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É interessante, irmãos. Nós acabamos de ler que o Senhor Jesus Cristo estava um tempo sem comer e com certeza com fome, fraco, não é? Porque o seu corpo era um corpo humano e tinha os mesmos sofrimentos que o nosso corpo tem. É difícil, né? Eu mesmo tenho dificuldade para ficar sem comer 2 dias, imagina 40 dias, né? É muito difícil. Mas o Senhor estava com fome. Agora, visto que ele estava com fome, então vem a primeira tentação. E Satanás então fala: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí você diz: mas o Senhor Jesus podia transformar aquelas pedras em pães. É verdade, né? Ali tinha muitas pedras, é um deserto, lugar de areia, de pedra, né? E havia muitas pedras ali.
E o Senhor com fome. E Satanás então fala assim às filhas de Deus: manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, isso é muito interessante se nós começamos a pensar direitinho, analisar, não é? O que seria de errado se o Senhor Jesus transformasse aquela pedra em pão e comesse aquele pão? Na verdade, é o que Satanás queria, não é? Isso seria uma derrota para Jesus Cristo, o homem. Como o homem ele não conseguiu vencer, teve que usar o poder sobrenatural, fazendo pães daquelas pedras e comendo, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo estava ali para derrotar Satanás, para vencê-lo, não é verdade? E quando Satanás, então, fala isso, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos pensar nisso depois. Mas é interessante, irmãos, né? É interessante o que Satanás está falando. Eu coloquei aqui como relação, tentação em relação ao apetite, não é? Ao apetite, porque o Senhor estava com fome. Então, eu me relacionei isso ao apetite. Agora, uma tentação nesse sentido de fome, de comida, essas coisas, talvez nós não vamos passar nisso. Pode ser que, às vezes, a pessoa passa, né, em tentação para comer uma comida oferecida aos ídolos, né, uma coisa assim. Mas o apetite fala não somente da fome do nosso corpo físico, mas daquela fome que a natureza pecaminosa tem e que está no nosso corpo. Então, isso é importante. Aquele apetite para coisas que não são da vontade de Deus. E você acha que Satanás não vai te tentar nesse sentido? Então, nós precisamos tomar cuidado, não é? Outro dia falamos de 1 Pedro 5, onde o apóstolo Pedro fala que nós devemos ser sóbrios, vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor buscando alguém para devorar. Ele não quer devorar a pessoa, ele quer devorar sua vida espiritual. Então, se ele puder te levar a saciar os apetites da sua carne, ele vai te derrubar, ele vai te derrotar. Você não vai vencer ele, não é verdade? Ele age dessa forma. E o apetite pode nos falar dos apetites da carne, né? Que realmente são perigosos para a vida cristã. A gente, durante os anos que a gente tem vivido, a gente tem observado que Satanás conseguiu aniquilar o testemunho de muitos irmãos e até de muitos obreiros também, né? Irmãos que se dedicaram ao trabalho de Deus, mas que não vigiaram, que cederam a essa tentação, né, de Satanás. Caíram na prostituição, outros caíram no adultério, outros fizeram coisas indevidas para um cristão, e o nome do Senhor foi desonrado. E é isso que Satanás quer, não é? Então, irmãos, hoje nós vamos ficar por aqui, mas eu gostaria que você continuasse pensando nessa primeira tentação, né? Na verdade, uma tentação em relação ao apetite. O Senhor estava com fome e Satanás fala: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É claro, né? Ele não ia fazer isso e ele não fez, não é? E ele usou a palavra para derrotar Satanás. Nem só, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Outro dia, na próxima quinta, se for o caso, né, nós vamos voltar ao assunto e nós vamos entrar em mais alguns detalhes. Mas que Deus abençoe você, que a palavra dele fique no seu coração. Se tiver alguma dúvida, se não entendeu, por favor, entre em contato com a gente, né? Ou pelo Zap, por e-mail, por telefone, o que você quiser. Que Deus nos abençoe. Amém.